Senhoras e senhores que nos assistem aqui, internautas que nos acompanham, né, pelo nosso site, nós vamos dar prosseguimento hoje ao nosso ciclo de conferências intitulado Capítulo de História Colonial, em homenagem à memória de João Capistrano de Abreu, um dos maiores historiadores do Brasil dessa época e cuja obra de síntese assim se chama. O idealizador e coordenador da série é o nosso confrade Evaldo Cabral de Melo, ele mesmo um dos mais importantes pesquisadores do período, que convidou o professor Luciano Figueiredo para falar sobre o tema, aspas, as revoltas e resistências antifiscais no Brasil colônia, quando a América portuguesa foi palco de inúmeras rebeliões capazes de tumultuar o cotidiano dos arraiais, vilas, cidades e zonas rurais. Entre os protestos mais frequentes estavam aqueles dirigidos contra a cobrança de tributos e taxas impostas por Portugal. A conferência de hoje será proferida pelo professor de História da Universidade Federal Fluminense, que se dedica há anos ao estudo de conjunto de um tema em geral abordado apenas caso a caso, o das revoltas antifiscais do século XVII. Segundo Cabral, a abordagem de Figueiredo, aspas, é eruditamente comparativa, isso não só no tocante ao Brasil, mas também com relação aos movimentos da mesma natureza que pipocaram em outras colônias americanas. Ele lembra que a própria Revolução Americana começou com uma revolta antifiscal para alcançar dimensões bem mais amplas. A designação de revoltas antifiscais é considerada por ele especialmente apropriada, tendo em vista o fato de que, no Brasil do século XVII, esses movimentos esgotaram-se no protesto, bem ou mal sucedido, contra este ou aquele tributo, sem incluir reivindicações de natureza diversa ou em diferente escala. Assim, elas se distanciam das que serão chamadas de inconfidências do século XVIII, muito mais ambiciosas, como a Inconfidência Nacional, e de base ideológica substancialmente mais rica e diversa, como veremos na conferência de hoje. Mas antes, um esclarecimento. Luciano Figueiredo é o nome mais usado por nosso conferencista, mas Luciano Raposo é o preferido de seus alunos da UF. Há muito abdicou de assinar o nome completo, Luciano Raposo de Almeida Figueiredo. Ninguém acertava e quase sempre sacrificavam o próprio Almeida, segundo ele. Tanto o nome português, pendurado, deve explicar o gosto pelas tradições luso-brasileiras que escolheu estudar, sobretudo o Brasil colônia, especialmente Minas Gerais, onde a história lhe parecia estar à flor da pele, servindo para pensar a cidadania. Por isso apostou nos temas de opressão feminina e da fiscalidade. Cada vez que tentou escapar, novos pesquisadores o desafiavam a ficar e repensar. Virou cativo do Brasil colônia. Inoculado pelos caprichos da memória, vasculhou as revoluções e rebeliões populares e alguns dos seus livros. Abade Real, a Revolução na América. Barrocas Famílias, Vida Familiar em Minas Colonial, Mulher e Família na América Portuguesa, O Avesso da Memória, Cotidiano e Trabalho da Mulher em Minas Gerais no século XVIII, Rebeliões no Brasil Colônia. Mais isso são algumas dessas obras, e isso é apenas um resumo do que ele vai falar. Com vocês, portanto, Luciano Figueiredo, ou Luciano Raposo Figueiredo, ou Luciano Raposo de Almeida Figueiredo. Muito obrigado, Zuenir, por essa apresentação simpaticíssima, que ajuda um pouco a afrouxar o nó da gravata, pelo menos simbolicamente. E pode ser literalmente também. Para ajudar a avançar aqui no que foi esse convite extremamente um verdadeiro privilégio que o acadêmico e embaixador Evaldo Cabral de Melo me possibilitou. E eu aproveito para agradecê-lo por essa possibilidade. Não posso deixar também de agradecer a própria academia, sempre tão acolhedora
e aos acadêmicos aqui presentes. O convite foi um desafio a uma viagem de retorno ao tema das revoltas antifiscais, que procurei enfrentar pela primeira vez há mais de 20 anos, quando pesquisava para minha tese de doutorado sobre fiscalidade colonial. Desde então, tenho meus altos e baixos pelo assunto, voltando a ele e escapando dele. É um tema difícil, o das revoltas antifiscais. Em primeiro lugar, a documentação histórica está pouco explorada em arquivos espalhados por vários países, vários estados e vários municípios. Não é o tipo do tema que se estuda pesquisando na internet. Embora, né, saibamos que existe muita documentação primária, inclusive, já reproduzida na internet. Em segundo lugar, só muito recentemente, revertendo a tendência da historiografia de supervalorizar os circuitos mercantis, só muito recentemente se começou a compreender as engrenagens da fiscalidade e calcular os volumes dos direitos e tributos que foram arrecadados na América Portuguesa. Em terceiro, conhece-se muito pouco ainda a respeito das rebeliões coloniais, a despeito de alguns poucos e excelentes trabalhos que temos. O assunto estava aparentemente resolvido pelas leituras tradicionais, que atribuíam aos protestos um compromisso nativista. Ao mesmo tempo, o limitado preparo para lidar com as dimensões da política na época moderna parecia ter secado essa fonte. Começo, então, a tratar desse assunto caprichoso que nos trouxe aqui, lembrando duas passagens históricas bem conhecidas. Uma delas, o Evaldo já fez referência aqui na apresentação que o Zuenir citou. A primeira delas se passa na Baía de Boston, no inverno de 1773, quando colonos ingleses disfarçados de índios despejaram no mar da Nova Inglaterra caixas de chá que estavam nas embarcações ali ancoradas, reagindo contra o monopólio da venda do produto que os britânicos, naquele mesmo ano, haviam entregue a uma companhia monopolista, como forma de arrecadar tributos para os quais os ingleses da América não haviam consentido. Do Velho Mundo, trago o segundo evento, quando uma insurreição do povo de Paris, em julho de 1789, tem início com o incêndio das barreiras alfandegárias instaladas às portas da cidade. E, em pouco tempo, chegaria a tenebrosa prisão da Bastilha para destruí-la. Tais situações de resistência contra os impostos teriam permanecido nas notas de rodapé se não estivessem integradas a eventos que deflagram a Primeira Guerra de Independência de uma colônia no Atlântico moderno e ao nascimento de uma nação ordenada por princípios igualitários, de liberdade e de fraternidade que começavam ali a varrer o antigo regime no Ocidente. Com isso, reações contrárias à cobrança de taxas e impostos passaram a ser o ingrediente indispensável de momentos nacionais decisivos que fundam a memória coletiva. O Brasil também participa dessa valorização repentina das resistências antifiscais. Ninguém é capaz de tratar da Inconfidência Mineira sem mencionar o tradicional ódio que os mineiros têm ao pagamento dos impostos, sentimento que convergia no projeto dos conspiradores para a cobrança da derrama que o governador da capitania anunciou. Apesar da notoriedade que o tema mereceu nessas circunstâncias, as revoltas contra os tributos são tratadas habitualmente como um estopim apenas, como descontentamento breve e fugaz, raso e destituído de densidade política, ainda que sejam, como vimos, ações capazes de provocar reações espontâneas de turbas furiosas que levam a transformações políticas latentes. O historiador Afonso Toné, ao reagir às interpretações que tentavam aproximar uma das revoltas de Minas Gerais no século XVIII de um sentido precursor da independência do Brasil, respondeu de maneira dura a essa ideia, assinalando que não era possível atribuir tal importância, aí eu cito o Afonso Toné, atribuir tal importância à vulgaridade de um motim qualquer, de origem fiscal e tributária. O que eu venho tentar aqui é um reexame dessa imagem simplificadora que cerca esse tipo de rebelião.
Para enfrentar essa desqualificação, escolhi propositalmente algumas das muitas rebeliões desse tipo que se passam no Brasil colonial. A primeira delas acontece no Rio de Janeiro. Os negócios iam muito mal na cidade. A arrecadação das receitas despencou, comprometendo os serviços públicos. As forças de defesa estavam com seu pagamento em atraso e sem reajuste. O governador controlava a Câmara, manipulando a seu favor as principais decisões legislativas que, muitas vezes, contrariavam grande parte dos moradores. A administração da cidade se tornara uma oportunidade de negócios para o governador, seus funcionários e parentes, todos implicados em desvio de verba e enriquecimento meteórico. Era nessa situação que se encontrava o Rio de Janeiro no longínquo século XVII, precisamente no ano de 1660. As finanças da cidade e as rendas dos comerciantes e produtores de açúcar, farinha de mandioca e outros produtos atravessavam um mau momento depois de décadas de prosperidade. A Baía de Guanabara viveu desde o início dos 600 uma rápida ocupação com o crescimento da população e do número de engenhos açucareiros e propriedades agrícolas. A região periférica em relação ao nordeste do Brasil fora, nessa ocasião, beneficiada pelas sequelas da ocupação holandesa de Pernambuco e arredores, que, a partir de 1630, provocou uma diáspora que atraiu investimento e experiência para o recôncavo fluminense. De módicos 3 engenhos que existiam no final do século XVI, salta-se para 60 engenhos em 1629 e 110 unidades em 1640. Mas os anos de 1650 são de estagnação nessa onda de prosperidade. A varíola arrasa com a população escravizada. O preço do açúcar se reduz no mercado internacional. Proíbe-se a produção da aguardente da terra, a famosa cachaça. E o controle do comércio de exportação e importação pela Companhia de Comércio sufoca os rendimentos dos agentes locais. Sob esse quadro, ao assumir o governo da capitania do Rio de Janeiro em 1659, Salvador Correia de Sá e Benevides, esse era o nome do governador, precisaria enfrentar o desafio adicional de reforçar a defesa marítima da cidade, aumentando o contingente militar, além de fornecer munição e reformar as fortalezas diante das ameaças. Sem receitas próprias, como de hábito, negocia com a Câmara a cobrança de uma contribuição que, implementada, se mostra insuficiente. Decide, então, lançar um tributo ao arrepio do poder camarário e, de maneira imprevidente, sai da cidade, liderando uma expedição para buscar pedras e metais preciosos no sul, deixando o governo na mão do seu cunhado. O início da cobrança do imposto por parte dos oficiais do governador que visitam as fazendas da região foi o suficiente para que os senhores de engenho do recôncavo começassem a conspirar. Depois de pedirem formalmente a suspensão do tributo, sem serem atendidos pelo interino, se reúnem na Ponta do Bravo, na freguesia de São Gonçalo, e, atravessando a Baía de Guanabara, centenas de rebeldes tomam o passo da cidade na madrugada de 8 de novembro de 1660. Não há resistência. O governador Tomé Alvarenga é preso, assim como as principais autoridades, e deportado para Portugal. Mostrando grande apego à ordem, os sublevados declaram-se fiéis e leais ao rei de Portugal e enviam para o reino libelos acusatórios muito bem fundamentados contra o governador e alguns de seus funcionários. Nomeia Agostinho Barbalho, membro de uma das famílias de maior prestígio na região, como novo governador, reformam a administração da cidade e implementam um programa de governo. Pela primeira vez na América, uma cidade seria governada por autoridades que não foram nomeadas por Sua Majestade, escolhidas por um movimento sedicioso. Várias das medidas do novo governo suspendem as cobranças fiscais abusivas e melhoram a representação política de regiões do recôncavo na Câmara Municipal, que passa a atribuir a si própria o poder de lançar impostos sem aceitar as medidas abusivas dos superiores. Os rebeldes comandam por 5 meses o Rio, até que Salvador Correia, com apoio dos paulistas, de seus índios e da Armada de Portugal, consegue retomar a cidade em abril de 1661. Se os rebeldes do Rio singraram as águas da Guanabara para protestar,
os rebeldes de Vila Rica, muitos anos mais tarde, desceriam o morro para ocupar o centro da capitania mais rentável de todo o Império Português em 1720. Até ali, a arrecadação por parte da coroa portuguesa sobre o ouro extraído vinha atendendo à conveniência dos mineradores e dos grupos locais. O equivalente ao quinto, devido ao rei, era recolhido como oferta que as câmaras achavam justa. O clima foi ficando tenso depois que foi anunciado o alvará de fevereiro de 1719, que determinava a implementação de uma nova forma de cobrança do quinto com a criação das famosas casas de fundição e de moeda, que limitavam, esse era o problema, drasticamente a possibilidade de evasão. O novo método de arrecadação concentrava nas mãos da administração régia a exclusividade de fundir o ouro, ao mesmo tempo que tornava proibido o tradicional costume do uso do ouro em pó. O governador Dom Pedro de Almeida, conde de Assumar, recebe as primeiras propostas dos mineradores para barrar a ideia da casa de fundição, chegando esses a oferecer 30 arrobas de ouro anuais em troca da suspensão das novas medidas. Diante da recusa do governador, entre os meses de junho e julho, os mineradores, comerciantes locais e militares lideram mobilizações armadas que se espalham pelo arraial e vilas próximas. Um bando de mascarados e negros armados percorrem as ruas de Vila Rica, convocando os indecisos a participarem do motim. Não perdem a chance de saquear residências e atacam as autoridades judiciais. Ocupam a Câmara e aprisionam os vereadores a fim de pressionar o governador a suspender o projeto das casas de fundição e desonerar a população de outros encargos. Assumar acompanha tudo apreensivo na vizinha vila de Ribeirão do Carmo, como futuramente seria conhecida, como mais tarde vai se chamar a Vila do Ribeirão do Carmo vai se chamar Cidade de Mariana. Procuradores dos rebeldes, ou procuradores do povo, como se usava praticar nas revoltas, encaminham propostas ao governador, propondo encerrar o tumulto, bastando para isso suspender as novas medidas. Sem receber resposta favorável, os amotinados se dirigem para Ribeirão do Carmo, somando a essa altura mais de 1.000 pessoas armadas, levando com eles os vereadores todos presos. Cercam o governador em sua residência, sem que ele pudesse reagir, a despeito de contar com a proteção dos soldados da Companhia de Dragões. Quando uma grande marcha do povo de Vila Rica alcança o governador em Ribeirão do Carmo, ele escreve, estou citando o conde de Assumar: não foi possível sossegá-los até chegarem à minha porta, aonde se detiveram e lhes representei a sua barbaridade. Tornaram a mandar-me 2 procuradores com mais uma proposta. Fecho aspas. Em situação de desvantagem, os rebeldes apresentam um termo com uma série de exigências com as quais deveria concordar. Assumar assina, finalmente, o acordo, aceitando as reivindicações apresentadas. E, como era comum em situação de vantagem, Assumar assina também o perdão geral. Ato acompanhado de procuradores e devidamente registrado na Secretaria de Governo, onde recebe o carimbo com as armas reais. O item de abertura do termo, que o Assumar assina, onde havia cerca de 15 exigências, não deixa dúvida sobre a motivação da revolta. Dizia esse termo: primeiramente, não consentem em casas de fundição cunhos e moeda, seguido de outras demandas. A implementação das casas de fundição em Minas ficaria adiada até 1725, graças à revolta. O que o governador não adiou foi a reação à afronta sofrida por sua autoridade, que ali representava o soberano. Recompõe a Companhia dos Dragões, a Companhia dos Dragões, vocês sabem, é uma tropa de elite que chega ao Brasil, formada só por portugueses, com o próprio conde de Assumar, voltada para a repressão de motins. Com essa tropa de dragões, Assumar reprime os envolvidos, os suspeitos, que para ele eram todos culpados. Ataca o núcleo das resistências nos morros próximos, incendiando a casa dos líderes. Até hoje, há em Ouro Preto uma região chamada Morro da Queimada. Vem daí. Aqueles que não conseguem fugir são sentenciados à morte. Sumariamente enforcado, Felipe dos Santos, um dos líderes, é esquartejado diante da população de Ouro Preto, para a qual
tais expedientes repressivos obedeciam ao intuito de exemplaridade e aterrorização. Lhe mandou o conde arrastar pelas ruas, isso cita, né, um depoimento, e depois de enforcado, esquartejar, mais para terror que para castigo. O terceiro e último motim que eu gostaria de apresentar a vocês está também relacionado à mudança na cobrança do quinto em Minas. Tateando formas mais justas de arrecadar esse direito régio, em 1735, a coroa desmobiliza as casas de fundição e passa a cobrar uma taxa por cabeça dos escravos que trabalhavam na capitania. A isso se somando contribuições dos estabelecimentos comerciais. Às vezes é frequente uma certa confusão a respeito da cobrança do quinto, né, que não é imposto, o quinto é um direito régio, um direito do soberano. E o quinto é sempre o mesmo ao longo do século XVIII, né, o que varia é a forma de se alcançar o que deveria equivaler aos 20% que a coroa merecia receber. Por isso que há essas tentativas de acerto, e essa experiência de 1735 ela é interessante com a captação, porque pela primeira vez, né, o fator tributário não é mais exclusivamente o minerador. À medida que você cobra de comerciantes, à medida que você cobra pelos escravos, você está repartindo um pouco o ônus tributário com todos aqueles que, direta e indiretamente, se beneficiam do ouro, né, da produção aurífera. Claro que os mineiros não entenderam dessa forma. Se nos centros urbanos de Minas o novo sistema não escapou de queixas, nas quais as câmaras assumiriam o protagonismo mediante resistências formais, atrasando o recolhimento ou solicitando a redução da contribuição, distante dali, desses centros, a captação provocou reações mais pesadas. Ao redor do Rio São Francisco, longe das zonas de mineração, o sertão das Minas Gerais sobrevivia embalado pela criação extensiva de gado e pela agricultura, espalhados por fazenda e engenhos em uma geografia inóspita. Assim que os primeiros cobradores adentram o território, vão se dando conta de que o recolhimento do quinto ali não seria nada fácil. Depois de se afastar da região de Sabará e Vila do Príncipe, indo mais ao norte, e avançar em direção às vilas do Rio São Francisco, o intendente nomeado para recolher a captação foi logo cercado por mascarados em Montes Claros, na noite de 27 de maio, e na manhã seguinte, por uma grande patrulha de gente armada, como diz um documento, por parte de El-Rei e de Deus. Foi então ameaçado de que, se prosseguisse, seria com risco de vida. Enquanto isso, na vila de São Romão, moradores preparam um requerimento contra o pagamento do quinto, endereçado ao governador Gomes Freire, que registram junto ao juiz ordinário da vila. Diz o testemunho, aspas, apareceram encorpados em troço de gente sertaneja, moradores, segundo o publicavam, nesses sertões do Rio São Francisco. Pediam que ouvisse seu requerimento para protocolar em cartório. Logo após, abre aspas, encostaram as armas que traziam, se puseram de pés apelidando a voz de todos geralmente, viva o rei de Portugal, Dom João o V e todos os seus vassalos, repetindo 2 e 3 vezes a mesma voz. Esse era um ritual muito frequente nessas rebeliões também, o reconhecimento, a partida do protesto de que a revolta era feita em nome do soberano. E esse reconhecimento tinha que ser público e como uma espécie de aclamação dividida entre todos e várias vezes, reconhecido várias vezes. A alegação dos sertanejos para não contribuir com o quinto, que foi se tornando consensual entre os moradores, baseava-se na sua condição de lavradores e criadores de gado, atividades para as quais já contribuíam com os direitos de entrada e de passagem que as mercadorias pagavam no território e com o próprio dízimo. Não sendo mineradores, não consideravam justo serem obrigados a pagar o quinto do ouro. A crise na região se precipita, quando as queixas formais e resistências se convertem em ações armadas. Um dos potentados típicos da região do sertão, Domingos Prado, dono de terra, gado e muito cabedal,
toma a frente da rebelião. Cito: vinha Domingos do Prado a rogo e instâncias do povo, comandando 200 negros, trazendo determinação de subir às Minas. E eu reforço isso, o sertão não se considerava Minas. Subir às Minas, quer dizer, em direção à região mineradora, que vinha roubando e assolando quanto achava, e tomando os cavalos e negros que podia, que já queimaram uma casa, e que os viandantes que podiam fugir a esse estrago se metiam pelas caatingas, mas que os negros, bastardos e tapuias que trazia, os rastreavam e os traziam para a sua companhia. Entre julho e setembro de 1736, a revolta no sertão se transforma em um monstro sem ordem nem obediência. Vários focos rebeldes aparecem, como ocorre com um tumulto de povo contra a captação, que congrega 180 pessoas armadas, sem que entrasse nenhum homem branco, conforme diz o documento, que elegem um coruboca, ou mestiço, como mestre de campo, seguindo todos para São Romão. Os amotinados saem pela cidade aos gritos de viva, viva o povo e morram os traidores, até serem contidos pelos moradores da cidade. Os sinais ali já eram de radicalização. Em outros lugares, roças e engenhos são queimados, casas invadidas e saqueadas, comboios pilhados, lojas roubadas, escravos e gado tomados pela turba furiosa. Essa revolta, eu estou passando aqui em mínimos detalhes dela, mas é uma revolta realmente das mais impressionantes com as quais eu já topei enquanto estudo esse tema, fartamente documentada. A documentação está em Portugal, acredito que agora já tenha sido digitalizada, porque o governador zelosamente reproduzia, copiava, guardava todos os papéis ligados a ela. Então, é um maná para qualquer historiador conhecer não só o processo da revolta, como a cultura popular, as descrições, os debates e os relatos, né, em detalhe de cada fase dos motins do sertão. Ainda que desarticulados e por vezes brigando entre si, há notícias de que os rebeldes instalaram um autogoverno no sertão. Um mameluco, Simão Correia, filho de uma carijó ou mulato, segundo outras versões, ocupa a patente de general no comando das ações armadas e na organização das tropas de resistência. O mestre de campo era um dos cargos mais altos na administração das capitanias no Brasil colônia. Ocupa a patente, o mestre de campo, do movimento, Manuel Nunes, aparece referido simplesmente como bastardão. A institucionalização do movimento conhece ainda um secretário de governo, Minas tinha um secretário de governo, um juiz do povo, também tinha, um procurador do povo e ainda um capelão, nomeados entre a gente e o povo rebelde. O forte conteúdo antifiscal dos protestos parecia capaz de mobilizar amplos segmentos sociais, atiçados pela sensação comum de injustiça. Um dos documentos que circula no sertão, assinados por um certo Paulo Barbosa Pereira, diz, cito: fazemos saber a todos os senhores, moradores e assistentes e passageiros, assim brancos como mulatos e mulatas e negras e negros forros, e assim toda a casta de gente, estejam aparelhados com suas armas para defendermos a que se não paguem os quintos por ser do bem comum. Porquanto o sertão não se tira ouro nele, e assim, irmãos meus, devemos defender esse partido até a última gota de sangue, para não ficar por uso um tão grande tributo e para que não nos cavalgue o senhor Martinho de Medonça, o governador interino, como tem cavalgado as Minas, por sermos gente de todas as cores, e se não fizermos isso, não ficaremos bem. Fecho aspas. Não tarda a repressão montada pelo governador se organizar, que acabou envolvendo uma verdadeira operação de guerra. O contingente inicial, só o inicial, reúne 52 soldados dragões, com apoio de 34 capitães do mato e uns tantos cães da raça fila.
Aos poucos, ajudados pelas disputas internas dos rebeldes, as autoridades conseguiriam estabelecer o controle na região, prendendo mais de 20 pessoas, entre mulatos, mamelucos e alguns potentados. Oferecendo cargos e títulos aos proprietários da região, o governador consegue cooptá-los, assegurando a realização da cobrança do quinto. Os mapas que aparecem aí, os mapas de cobrança da captação, com o número de escravos nas propriedades da região, revelam algo bastante intrigante: a baixíssima presença de cativos, né, o baixíssimo número de escravos nas fazendas da região. O que revela que o problema que mobilizou os rebeldes não foi necessariamente o custo com o pagamento do imposto. As revoltas do Rio de Janeiro de 1660 e as de Minas Gerais em 1720 e 1736 são uma pequena amostra dentre dezenas de movimentos contra os impostos que ocorreram. Entre a organização do governo geral do Brasil no século XVI e a emancipação política em 1822, assistiu-se a cerca de 120 movimentos armados. Eu não estou incluindo aqui os quilombos, provocados por causas as mais diversas, envolvendo os grupos sociais também muito diversificados. A tipologia abrange desde resistência indígena, motins de soldado, ataques a armazéns de comida, de sal, por exemplo, sublevação de escravos, expulsão de padres jesuítas. Ao menos um terço desses movimentos traz algum tipo de motivação fiscal. Se o lançamento fiscal não é motivação inicial, a forma de administrar as finanças locais pode ser considerada como uma determinante para a inquietação. Como no caso dos frequentes motins de soldados, como acontecem na Bahia, as revoltas do Terço Velho, por exemplo, causadas por arrematantes de impostos que deixam de transferir o que arrecadam para o pagamento do pão de munição, né, que era o salário dos soldados, o soldo, né? Ou as reações coletivas contra o monopólio das companhias de comércio, como acontece no Maranhão, na revolta de Beckman, que causavam geralmente aumento da arrecadação às custas dos moradores. Esse volume de queixas está na razão direta da quantidade de direitos e impostos que saturavam o Brasil na época colonial. A variedade é imensa, e sua escala também, dos mais rentáveis e permanentes aos ocasionais e específicos. Em todos os portos do mar havia alfândegas, onde os direitos de importação e exportação eram recolhidos, sobre o comércio de açúcar, de escravo, azeite, do vinho, do sal, para citar alguns mais conhecidos apenas. Nos chamados portos secos, que eram os portos internos, nas rotas de comércio, rotas territoriais de comércio, pagava-se o direito de entrada e de passagem. São essas fontes, né, alfandegárias, a principal maneira e a principal arrecadação portuguesa no Brasil ao longo de todo esse tempo. A colaboração dos súditos do ultramar com os apertos financeiros da coroa não poupava os moradores. Era obrigação dos vassalos mostrar liberalidade e despreendimento com o luzimento da monarquia. Não poucas vezes as câmaras municipais foram chamadas a atender com contribuições extraordinárias. De tão extraordinárias acabam virando ordinárias, não é isso? Quase sempre apresentadas como ofertas voluntárias. Foi assim em 1662, quando o Rio de Janeiro precisou contribuir com 26 mil cruzados, pagos ao longo de 16 anos, para o donativo que formaria o dote de casamento da infanta Dona Catarina com Carlos II, rei de Inglaterra. Memorável também foi o subsídio voluntário, novamente, que começou a ser cobrado de todas as câmaras do Brasil para financiar a reedificação de Lisboa, arrasada por um terremoto em 1755. A administração local das vilas e cidades também exigia tributos para financiar o bem comum. Comerciantes pagavam o direito pela aferição dos pesos e medidas, havia contribuição sobre lojas e vendas, sem falar nas fintas para as diversas obras públicas, reparo e construção de pontes, calçamentos e cadeia. Certas atividades regionais também não escapavam do fisco. Na capitania de Rio Grande e São Pedro do Sul, recolhia-se o quinto dos couros e do gado em pé. Em Pernambuco, o quinto sobre as benfeitorias holandesas. Recolhia-se também um percentual sobre as canoas que iam para o sertão trazer cacau e anil e canela no Pará e Maranhão.
Outras cobranças eram mais singelas ainda, né, como os dízimos sobre os frangos, frangões, cordeiros, leitões, cabritos e ovos. Dízimo sobre um ovo. Que as santas casas de misericórdia nas cidades maiores cobrava para atender aos enfermos que ela acolhia. Outra presença importante era o divino tributo, ou o dízimo, cuja arrecadação o governo régio transferiu para contratadores e muito pouco transferia para as despesas da igreja. A tributação eclesiástica crescia sobre os fiéis com as taxas para a realização das missas e liturgia, conhecidas como conhecências. A lista, obviamente, é interminável e eu acho que isso já é suficiente para mostrar um pouco a irradiação da fiscalidade. A diversidade das contribuições nessa época, que sugere aos olhos de hoje uma ideia de superposição e desorganização, refletia a natureza corporativa da sociedade do antigo regime em Portugal. Os distintos grupos sociais possuíam, cada um deles, privilégios amparados na tradição, dentre os quais estava o de cobrar tributos e o de ser isento de pagar contribuições. Existiam distintas fiscalidades que concorriam entre si. Cobrava a coroa, as cobranças senhoriais, comunais, eclesiásticas, demonstrando como esse é um fenômeno bastante complexo. As formas de cobrar tributos também não eram uniformes. Contribuições sobre um grupo apenas, eram chamadas talhas, impostos indiretos, geralmente sobre a compra e a venda de qualquer coisa, arrematações, quando o Estado entrega para particulares a obrigação de cobrar certos impostos. Acontecia aqui no Brasil com o imposto de passagem, o imposto de entrada, o próprio dízimo, né? Em geral, o contratador sempre alegava que a colheita tinha sido fraca, que a arrecadação foi baixa e a coroa raramente via, né, o que havia sido contratado no início da arrematação. Tributos sobre rendas, né, alguns ofícios pagavam impostos. O que se passava no Brasil, no campo da administração fazendária, não era muito distinto de Portugal. Já o mesmo não se pode falar quanto aos seus efeitos. As regras de ouro da gestão financeira eram as mesmas que presidiam a toda atividade de governo, as da justiça, ou seja, que qualquer intromissão do rei no patrimônio dos vassalos deveria ser excepcional e que só seria legítima procedendo justa causa, igualdade e justiça materiais e processo devido. Para o imposto ser justo, era preciso que obedecesse a 3 requisitos fundamentais: poder, causa e proporção. Como Antônio de Freitas Africano defende em 1641, o fisco deve, diz ele, atender à necessidade precisa do rei na ocasião e à possibilidade dos vassalos. É importante deixar claro, até para a próxima parte da exposição, que imposto, né, tributo, não se confunde com o direito, né? Uma vez que eu comentei aqui já rapidamente, o direito é uma contrapartida que se paga ao soberano, né? O direito é uma tradição que remonta ao feudalismo, às retribuições senhoriais, e que não é só uma troca material de produto ou de serviço, é também uma troca simbólica, porque o senhor, assim como os futuros reis europeus, a eles, né, são atribuídas uma capacidade de dispensar prosperidade, de dispensar proteção, de dispensar justiça, de dispensar fratura. Quer dizer, à medida que a tua pescaria é fértil, à medida que as suas abelhas produzem muito mel, a forma de retribuir isso é pagar o direito devido ao soberano. Imposto é outra coisa, embora as pessoas às vezes misturem um pouco. O imposto ou o tributo é sempre uma ação para recolher receita para um momento e um problema específico, que tem que ser consentido por quem vai pagar, tem que ser limitado no tempo, não pode ser desviado da função princípio para a qual ele foi lançado, e deve acabar conforme o problema está solucionado. Bom,
Isso é história, como vocês estão percebendo, né, pela descrição que eu estou fazendo aqui do que é imposto. Há um pensador que disse a certa altura, no século XVIII, portas abertas para os impostos jamais se fecham. Juristas e teólogos que atuavam na Península Ibérica no século XVII, que, como se sabe, é um dos períodos mais agitados que a Europa já viveu, insistiam que os tributos, quando excessivos, faziam com que o povo facilmente se levante contra o príncipe, advertiu o Saavedra Fajardo. Outros, deixando de lado as hipóteses dos riscos com a política fiscal mal preparada, aconselhavam ao soberano português, cito, Senhor, nunca tributos, e quando tributos, poucos, porque dos muitos tributos vimos já resultar terríveis casos. Não em um novo mundo buscaremos exemplo. Caseiros os temos. Espanha, pelos muitos tributos, perdeu esse reino. Por muitos, também teve perdido Nápoles, Milão, Sicília. E de muitos tributos será a Catalunha grande testemunha e com grande dano. Tirar dos povos 5 para restituir 12 é obra de Deus, mas tirar por tirar é só obra dos homens. Esse foi um alerta do Marquês de Cascais no seu famoso discurso político. Tais recomendações, ao que parece, não foram obedecidas no Brasil. Um dos temores que o excesso fiscal nutria aqui era arranhar o amor dos súditos pelo soberano. Não era boa razão de Estado, recomendava Saavedra Fajardo de novo, aspas, empobrecer vassalos através de tributos. Afinal, ainda ele, a pobreza humilha os ânimos, levanta-lhes a violência e persuade a maquinação contra o príncipe. Não é outra, senão essa, a que faz alusão o letrado espanhol, a impressão que se tem ao percorrer os registros da revolta do Rio de Janeiro. Os capítulos dos rebeldes da cidade mencionam, primeiro capítulo, cito, que os capítulos era muito habitual, né, nas rebeliões, a prática de capitular, né, capitular no sentido de redigir capítulos com exigências que motivavam o protesto, né, exigências essas que as autoridades deveriam ou não aceitar para que a situação voltasse à paz. Os capítulos têm, obviamente, uma hierarquia, né? Sempre os primeiros são as questões mais importantes e, geralmente, terminam os últimos, são, como eu mencionei já aqui, são o pedido de perdão, né? Uma solicitação de perdão, afinal de contas, o motim é um crime, né? A revolta é um crime capital. Que em nenhum caso, diz esse primeiro capítulo, que em nenhum caso querem que governe essa praça e mais distrito o governador Salvador Corrêa de Sá e Benevides, pelas muitas fintas, tributos e tiranias com que tiraniza esse cansado povo, destruindo suas fazendas. No sertão de Minas, a crítica se aproxima diretamente do soberano. Em pasquins que circulam ali, durante os furores sertanejos de 1736, parodiando a oração do Pai Nosso, isso é um documento, dos mais interessantes que eu já encontrei, está nessa coleção de material da revolta de 1736. Como eu disse, o Martinho de Mendonça, né, um letrado português, juntou tudo que ele podia, tudo que ele escrevia, mas também tudo que ele recebia, né? Ele era um bibliotecário-mor de Portugal, e um desses documentos é um Pai Nosso, né, uma paródia do Pai Nosso. Entre cada linha, cada frase, vai se entremeando reclamações e protestos contra o quinto. Há vários exemplares nessa documentação, né, indicando que isso circulava de mão em mão, como era comum, né, nos pasquins, que era a maneira de animar a rebelião, de criar, às vezes, uma linguagem comum, né, criar uma unidade nesse movimento. Os pasquins, de fato, eram instrumentos, sobraram poucos, né, na história, mas eram documentos extremamente importantes. No panfleto, se desafiava o rei às escâncaras.
não apenas pediam que o rei para lá viesse, a fim de ver as aflições dos súditos, como cobravam do rei a sua função de rei provedor, o rei dispensador de prosperidade. Um trecho declara, cito, não queirás fazer celeiro do suor de tais vassalos, insinuavam um pouco mais além, e sabeis que, com vontade estreita, os pobres vos obedecem, porque vossa crueldade merece, não se faça a vossa vontade. No Brasil, os riscos parecem ter sido agravados ainda mais em razão das dificuldades de se governar à distância súditos submetidos a constrangimentos que não se limitavam a tributos opressivos. A tais insatisfações se somavam dificuldades de outra ordem, relacionadas a campos especialmente sensíveis para o equilíbrio social, como a administração da justiça e da defesa. Embora longe do rei, os moradores do além-mar participavam do corpo do reino, presidido pelo soberano, cuja obrigação, além de propiciar a prosperidade, incluía facultar a justiça e a segurança. Revelador das múltiplas causas que empurravam vassalos para mobilizações armadas contra as autoridades no Rio e Minas, não só se reclama de impostos. Os fluminenses se queixam da justiça régia, acessível apenas mediante envio de procuradores à corte, processo oneroso demais. Outra situação grave era a prevaricação dos juízes e funcionários que chegavam da metrópole. Diz-se um dos capítulos apresentados ao governador. Quero dizer que o juiz de fora que vai ao Rio de Janeiro não o leva o zelo e ânimo de ir fazer justiça aos moradores, senão como hão de trazer as caixas de açúcar, dinheiro e tabaco, e quantas caixas podem adquirir. Em Vila Rica, a cartografia do protesto revela suas múltiplas causas. No primeiro momento, a casa do ouvidor foi atacada, a documentação judicial destruída e ali mesmo redigido o termo com as suas reivindicações. A justiça está na ponta da faca. No termo que os amotinados apresentam ao governador, exigem que nenhum ministro faça vexação ao povo com seus despachos violentos. A agitação que tomava conta dos colonos, convertida em rebelião formal contra as autoridades, foi um paradoxo ainda mais provocante, porque os luso-brasileiros, reagindo ao fisco ou a outros motivos, seguiam um programa que fora escrito pelos portugueses, quando se prepararam para lutar pelo fim da união com a Espanha, a partir de 1630. O recurso à mobilização coletiva e armada contra autoridades consideradas despóticas havia se tornado, desde então, um dever dos súditos. Essa foi a maneira de reagir às inúmeras violações que Castela passara a cometer em relação ao pacto firmado com os portugueses nas origens da União Ibérica, em 1580. Dentre as violações estavam, previsivelmente, a cobrança de impostos. Para o sucesso e a consolidação da restauração do reino português em relação ao domínio espanhol, processo marcado por rebeliões generalizadas contra o soberano intruso, o soberano espanhol, formulou-se uma nova relação contratualística com os reis. O poder régio é inatacável, desde que o rei respeite os direitos dos súditos e governe atendendo o bem comum que rege a boa república. Ao praticar a tirania, violando a harmonia política, desrespeitando privilégios corporativos, empobrecendo vassalos, é obrigação moral do povo retomar o poder, afastando o mau governo e estabelecendo o direito natural prescrito por Deus. O reavivamento em Portugal do direito à resistência abriu espaço para uma participação política mais ativa. Na colônia, contudo, a intensificação das mobilizações armadas em uma escala imprevista indicavam que algo ia mal no império. Ainda que não fossem unânimes, brotam manifestações de preocupação dos integrantes do Conselho Ultramarino com a frequência dos protestos, especialmente nas primeiras décadas do século XVIII. Em pareceres destinados a avaliar os casos de rebeliões que ali chegavam, alguns dos membros do Conselho Ultramarino reconhecem que os súditos do Brasil vinham merecendo um tratamento diferenciado, quando, escreve o conselheiro Antônio Rodrigues da Costa, cito, a principal máxima dos senhores reis de Portugal sempre foi tratarem os seus vassalos como pai, e não como senhores. As deficiências do cumprimento das obrigações cardeais do príncipe no governo da América também não escapam a esse arguto conselheiro,
que denuncia em parecer de 1732 o descuido com a administração da justiça e da defesa dos súditos no Brasil, sem esquecer da fiscalidade. Contrariando as boas condutas desejadas de um rei justo, no Brasil adotava-se tributos excessivos, desproporcionais e injustos. Ao mencionar a contribuição de 7 milhões de cruzados cobrada da colônia para o dote do casamento da realeza em 1727, pondera Antônio Rodrigues da Costa: essa quantia é tão excessiva que nunca nem a metade dela coube nos cabedais da nação portuguesa. E arremata: nem os portugueses souberam nunca pronunciar 7 milhões. Fecho aspas. Num domínio territorial distante da sede do reino, parecia pouco prudente correr riscos de fustigar vassalos com tributos, meio caminho para abalar sua fidelidade. Teme o conselheiro que o pior aconteça com a vexação causada por contribuições que levaria os súditos portugueses a desejar, como escreve, livrar-se da obediência do príncipe a quem servem e melhorar a fortuna na de outro. Na América, além do mais, o cerco permanente das potências inimigas farejando oportunidades nas regiões mais prósperas, quase sempre mal guarnecidas, poderia propiciar alianças com moradores insatisfeitos. O temor com a fiscalidade opressiva não vem apenas dos conselheiros régios. Uma profecia que circula no início do século XVIII admite essa sorte de perigo. Esse documento, que eu saiba, é um documento inédito, raro. Eu encontrei no Museu Britânico, alguns anos atrás, preparando para a edição do Cotes Costa Matoso, e até onde eu sei, ele ainda não foi estudado. Fica um convite para aqueles que se interessam por raridade. É um documento que se intitula Manifesto do Encoberto, e o Encoberto Manifesto, para a guia dos tontos, espelho de cegos e despenhadeiro dos cobiçosos, dedicados aos presos do Limoeiro de Lisboa, onde em geral ficavam os presos da Inquisição, composto por um engenho de Rio de Janeiro, ano de 1700. Tudo isso é o título do documento. Em alguns dos seus trechos, vou citar, reclama justamente ao assunto que nos trouxe aqui. Esses são os ministros dessa era que têm por máxima e conduta irrefragável: venha para cá o ouro de sua majestade, que lhe queremos pôr a mão por cima, e os bugios do Brasil que se esfolem, e das próprias peles paguem os presídios, que há de defender as suas terras, como se elas não foram conquistas do mesmo rei, pio e cristão. Acorda, meus senhores, e senão, não nos dará Deus ouro para adorarmos os nossos coxes, que eu não sei de onde ele venha, senão da conquista. E continua o documento. Tributos no sal, nos vinhos, aguardentes, azeite, couros e tabacos, e 10% de tributos nas fazendas de mar em fora para sustentar o presídio. E passa isso em uma conquista, onde os estrangeiros já puseram as mãos, e cada hora põem as quilhas, e há tribunal da prudência que isso despache. Aqui del rei, que significa socorro, que nos acuda, que isso não. Os temores, as revoltas e a pressão fiscal não se reduzem antes de meados do século XVIII. O longo drama arrefece com as reformas que o Marquês de Pombal implementa após 1750. Uma das frentes de modernização atingiu em cheio a administração das finanças da monarquia e de seus domínios. A criação do erário régio, em 1761, instituiu um sistema eficiente de cobranças relativas ao Estado português, trazendo para as mãos de uma agência central a gestão das finanças e das rendas públicas, que até ali estavam espalhadas por inúmeros agentes, funcionários em diferentes instituições. Nas capitanias da América Portuguesa são criadas juntas de fazenda, como a do Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Maranhão e Pernambuco. Nessas instâncias, as elites locais são convocadas a discutir e deliberar sobre finanças, contratos e impostos. Ainda que sua implementação tenha demorado, pela primeira vez Pombal delegava o poder fazendário a uma organização que acolhia com prazer a participação local, a responsabilidade do Tesouro Público Regional e de todos os gastos e a coleta de receitas, excetuando-se apenas o quinto real.
As recomendações de prudência no governo político, diante da importância que a economia brasileira assumiu para Portugal no século XVIII, as recomendações haviam chegado ao centro da política financeira. Acomodaram-se a sensação de injustiça que acompanhou a política fiscal com os moradores da América. Mas o fisco não deixou de ser um perigo. As insatisfações dessa natureza logo estalariam na raiz de movimentos de contestação que ressurgem bem mais perigosos no Brasil no último quartel do século XVIII. Nas cidades de Minas Gerais, onde circulavam ideias da Ilustração francesa e entusiasmo com a independência dos Estados Unidos, conspiradores confiavam que o anúncio da derrama serviria para catalisar a insatisfação da população, dando início à luta pela tomada do poder e organização de uma república. No século seguinte, o ódio das províncias do norte com a voracidade fiscal da corte portuguesa instalada no Rio de Janeiro em 1808, tributando pesadamente Pernambuco, onerando a produção de açúcar e algodão e lançando novas exigências, acenderia o ressentimento local, impulsionando reivindicações federalistas que conduziriam à insurreição de 1817, a de 24 também. Ainda que pareçam eventos superficiais, explosivos ou episódios coadjuvantes dos grandes eventos nacionais, as resistências antifiscais, eu espero ter convencido vocês até aqui disso, constituem uma chave poderosa para se alcançar as relações de poder, os equilíbrios sociais, as lutas políticas e, no caso do Brasil, os dilemas que marcaram a condição colonial. E com isso eu encerro a minha apresentação a vocês. Muito obrigado. Luciano, muito obrigado pela sua conferência. Parabéns, né, pela clareza e pela excelência das informações. Como temos muito pouco tempo, eu queria apenas levantar uma questão que a sua fala suscitou. No momento que você falou do Rio de Janeiro, você viu que houve risos da plateia, que parecia que você estava falando não do século XVII, mas de hoje, né? Então, foi sem querer. Pois é, isso é que é grave, né? Que não foi intencional. Você acha que, há, enfim, raízes históricas para que o Brasil seja o país do mundo com maior quantidade de taxas de impostos diferentes? Parece que são 90. Agora, e pior do que isso, é o seguinte, o retorno, ele está, parece que entre os 30 países em que é o pior retorno para o cidadão das taxas e impostos, né? Você parece que antes estava falando comigo que o mais grave é que, na verdade, é a má aplicação desse imposto, né? Quer dizer, o brasileiro trabalha 5 meses por ano só para pagar imposto, né? Você teria que rapidamente falar alguma coisa sobre isso? Bom, as épocas têm situações muito diferentes, né? Mas, ainda que a gestão tributária seja com os estados nacionais e com as ideias liberais tenha mudado radicalmente em relação ao que se fazia no antigo regime, né? A partir do momento que se instala uma ideia de, pelo menos, igualdade tributária ou baseada em outro tipo de cálculo, né? Se tenta acabar com as isenções, por exemplo, que eram muito comuns no antigo regime. Agora, o número de impostos pode ser aproximado, sim. O Brasil, Minas Gerais tinha mais de 80 impostos, só a capitania de Minas Gerais. Então, há realmente um volume enorme de impostos. Não posso dizer que é uma permanência disso, porque os impostos são naturalmente outros. Mas a carga, como era, continua pesada, a gente sabe disso, né? Você mesmo citou a relação entre trabalho efetivo e gasto que a gente tem com o compromisso tributário, muito mal comparando se esses tributos eram, né, absorvidos pelo Estado que ficava, né, em Portugal. Hoje, né, esses tributos são absorvidos por um Estado que, às vezes, também, né, gasta muito mal o que arrecada, né? Então, eu acho que o que permanece, eu acho que o problema da representação que está por trás do tributo. Eu acho que, à medida que se melhore a representação, né, e a noção do que é público, do que é privado, que às vezes está embutido, né, nessa
discussão sobre o imposto, acho que é possível que não diminuir a carga, mas pelo menos torná-la um pouquinho mais justa, mais efetiva, né? Que os recursos sejam usados de uma maneira um pouco mais prudente, né? Uhum. Muito obrigado. Antes de terminar, eu queria fazer um convite para a próxima palestra, a próxima conferência, na terça-feira, dia 27, com Heloísa Starnick. Por favor, compareça. Obrigado. Obrigado.